Olá, irmãos, tudo bem? É uma grande alegria poder partilhar com vocês nesse retiro da comunidade de vida, né? Primeiro porque, assim, por sermos irmãos, termos juntos a mesma vocação, o mesmo carisma, e depois por vocês, assim, estarem morando numa missão que diz muito para mim, um grande significado, Cruzeiro do Sul. Aprendi muito no tempo que o Senhor me concedeu estar aí, né? Acima de tudo, aprendi a amar a Deus, que é o mais importante, amar os meus irmãos de comunidade e amar o povo que o Senhor me concedeu. E assim foi essa experiência ao longo de praticamente quase 3 anos que o Senhor me deu a graça de ficar aí. Então a Luciana Mariana esteve aqui no nosso regional e perguntou se eu não poderia gravar para vocês aí no retiro da comunidade de vida. E eu disse, sim, com certeza, né? Não sou um pregador, mas posso partilhar com vocês assim da experiência de sermos irmãos, né? O que vai ser partilhado aqui não é nada de novidade, mas nos ajuda a refletirmos naquilo que Deus nos chama e melhor vivermos, né, o nosso chamado. Então a Heloísa mandou um e-mail para mim, né, pediu que partilhasse uma passagem que Deus deu para vocês. Vocês podem pegar comigo. Isaías, capítulo 58, versículo do 11 ao 12. Isaías 58, versículo do 11 ao 12. E a palavra diz o seguinte: o Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto, renovará teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de água inesgotável. Reerguerá as ruínas antigas, reedificará sobre os alicerces seculares. Chamar-te-ão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Palavras do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, é em cima disso que nós vamos refletir neste dia, né, sobre essa passagem que Deus tem a falar para nós, de modo especial para vocês aí na missão do Cruzeiro do Sul. E quando eu vi essa passagem, e rezando com ela, eu vi que Deus tem várias promessas, né? Se você for olhar versículo por versículo, você vai perceber: o Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto, renovará teu vigor, serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás ruínas antigas, reedificarás sobre os alicerces seculares. Chamar-te-ão reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Então são promessas que Deus faz para a nossa vida, que Deus vai cumprindo na nossa vida de consagrada a cada dia. Se nós formos perceber, a gente vai ver que Deus ele sempre providencia aquilo que precisamos. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós vamos nos envolvendo com as coisas, com apostolado muito intenso, e aí muitas vezes essas coisas vão nos roubando do nosso primeiro desejo de amar a Deus, servir a Deus, e a gente vai perdendo um pouco o foco. Quando a gente perde o foco, a gente perdeu o foco, já fica no escuro, né? Sem saber o que vai acontecer. Mas uma das coisas que a gente nunca pode perder de vista, deve estar sempre no nosso coração, na nossa vida, em todo o nosso ser, é que Deus nos chamou para uma vida comunitária para sermos santos. Eu creio que não é outro objetivo pelo qual eu e você estamos na comunidade. Deus nos chamou para sermos santos. E para que sejamos santos, irmãos, é preciso que tenhamos um itinerário espiritual para a gente alcançar essa meta. E qual é o itinerário espiritual para a gente alcançar essa meta? É a proposta que está nos nossos estatutos, que está nos nossos escritos,
aquilo que Deus colocou no coração do nosso fundador. Vamos ser santos, seguindo e vivendo aquilo que está nos estatutos, né? Então, é para ser santo que eu estou na comunidade, não é para outra coisa, né? E como fica difícil perceber isso quando a gente muda o foco, né? Às vezes a gente começa a pensar muito na gente, nas coisas que estamos vivendo, não sei o quê, né? E eu tenho certeza, né, que Deus chamou vocês. Eu não me recordo o nome de todos que estão aí, né? Mas eu sei que é a Ana Valnice, a Heloísa, eu não sei se o Mazinho ou o Gabriel devem estar por aí, e talvez os irmãos que eu tenha me esquecido, né? Mas eu tenho certeza que Deus chamou vocês aí, né, para que vocês possam viver a santidade. E a santidade entre vocês, né? Entre vocês, para que transborde para o mundo. É isso a vida comunitária. Que eu sei, você sabe, nós sabemos. Deus nos colocou aí para vivermos, para testemunharmos a dimensão da santidade. É preciso que cada um de vocês reconheça, né, que a providência de Deus os colocou. É tão interessante que a providência de Deus pode ser que muitas vezes Deus nos coloque pessoas que não desejariam morar. Mas geralmente a providência não é assim, né? A providência vai nos dando irmãos desse jeito, dessa maneira, dessa forma. E nós precisamos aprender que os irmãos, eles não são uma ameaça para nós. Os irmãos, eles são presentes, eles são os dons que eu preciso descobrir. O que acontece é que muitas vezes eu quero que o irmão seja igual a mim, pense como eu penso, e aí entre os conflitos eu perco de vista o olhar da santidade e passo a ver o meu irmão não mais como meu irmão, mas como aquele meu inimigo, aquele que está contra mim, aquele que me persegue. Aí fica essa neura dentro, né, muitas vezes da vida comunitária. Não estou dizendo que vocês estão vivendo isso, mas acontece muitas vezes isso na nossa vida. A gente, quando não percebe meu irmão como dom, como presente, com o seu jeito, com a sua forma de ser, a gente vai ver o meu irmão como ameaça, né? E muitas vezes a gente cai nessa tentação de achar que a gente pode ser santo sozinhos. E não, irmãos. Não podemos ser santos sozinhos, sobretudo na vida comunitária. A vida comunitária, a santidade é da comunidade. Eu santifico a comunidade. Não sou eu individualmente. Eu sou santo, eu sou imaculado, eu sou puro. E meu irmão, sem olhar para o meu irmão, não existe isso. Na nossa vocação, nós somos chamados a refletir o que para o mundo? O amor da Trindade. A gente sabe que na vida comunitária, eu não sou chamado a ser amigo de todos, mas eu sou chamado a ser irmão. Isso sim, isso é muito mais profundo. Porque a gente começa a amar aquele irmão que Deus me deu na sua divina providência. Que Deus trouxe para mim, para a minha vida. E é esse meu irmão que me vai fazer ser santo. E é esse meu irmão que vai levar para o céu. E a gente precisa aproveitar bem esses irmãos, porque como nós somos transferidos, muitas vezes existe uma obra de reconciliação a ser realizada na minha vida e na vida do irmão. E se eu não aproveitar o tempo certo, esse momento, a hora certa, para amar o meu irmão, para conhecer o meu irmão, né, para perceber que as diferenças não nos separam, mas nos unem, eu vou perder essa oportunidade de ser santo, né? Pode ser que eu não tenha mais. Então, a gente precisa sempre lembrar que a santidade é em vista do outro. E é preciso ter muito cuidado, né? Porque em vista do outro, não é o outro que está longe de mim, é o outro que está perto. Claro, eu preciso ser santo para que o povo da obra perceba? Preciso. Mas primeiramente para esse meu irmão da vida comunitária, que mora comigo, que está no meu quarto, que está no apostolado comigo, que às vezes eu acho que é chato, ou é isso, ou é azedo, ou não sei o quê. Mas é meu irmão, que Deus me deu para que ele me santifique e eu também santifique ele. Será que é só ele que tem coisas que me prestam? Será que eu também não sou chato? Será que eu também não sou arrogante? Será também que eu não sou prepotente? Né? Às vezes a gente cai naquela dimensão de observar só a minha pessoa. E eu preciso ter um contexto como um todo. Deus me colocou aqui para ser santo. Porque veja só, a gente deixar tudo, planos pessoais, né, trabalho, riquezas para aqueles que têm, né, e se dedicar a uma vida comunitária
se eu não abraço, primeira coisa, o meu irmão que Deus me dá, dessa forma. Não sei se a gente estava sendo assim um pouco inteligente, né? Porque vai perder a vida eterna, porque abraçamos em vista da santidade. E rejeitar o nosso irmão e não acolher é complicado, né? Agora sim, eu sei que a gente passa por desafios nessa área da fraternidade, na dimensão do irmão. Mas não existe um caminho para acolher o meu irmão que não seja o caminho de Jesus. Qual foi o caminho de Jesus, né? Do abaixar-se, do esvaziamento, do se colocar aos pés, né? Poderia até brincar aqui do sentir o chulé do irmão, né? Esse é o caminho do esvaziamento. Porque Deus me coloca esse caminho para que eu possa viver o que Jesus viveu. O caminho um dia ao encontro do irmão, às vezes o irmão chato, mas eu vou quebrar o gelo dando uma palavra, dizendo, ei irmão, como é que você está? Você está bem? Né? São essas pequenas coisas, gente, que vai nos santificando dentro da vida comunitária. Às vezes a gente pensa tanta coisa, né? Quer tantas coisas grandes, mas a gente desperdiça um estar na cozinha com o irmão, a gente desperdiça um limpar o chão com o irmão, a gente desperdiça uma conversa com o irmão informal, uma brincadeira, uma coisa pequena, um gesto de amor. A gente desperdiça essas coisas. Mas é importante a gente lembrar que o meu irmão é um presente, né? E eu sei que em Cruzeiro do Sul a gente passa por grandes desafios, né? Eu ficava brincando quando eu morava aí, eu dizia assim, né? Eu moro no exterior, porque eu moro fora do Brasil, longe de todo mundo, longe de todas as missões, né? A missão mais perto na época era Rio Branco, mas vocês sabem da grande distância que é Rio Branco. Depois Rio Branco fechou e eu estou no Cruzeiro do Sul. Mas não importa a distância. Se nós temos o carisma, se nós temos aquele que nos sustenta, se nós temos o próprio Deus que nos colocou aí para sermos testemunhas para esse povo, não tem desafios que não sejam vencidos, né? E a gente sabe, gente, que quem faz a missão é o missionário. Missão, desafio a gente encontra em todo canto, seja em Fortaleza, seja na diaconia, seja em Cruzeiro do Sul, seja aqui em Macaé, em todo canto tem desafios. Mas o que vai fazer a diferença é o meu coração nas mãos de Deus, sabendo que é Ele que cuida de mim, Ele que está comigo, Ele que vai à frente, né? E devemos ter muito cuidado para que a gente não fique cego em relação à necessidade do nosso irmão. Porque a gente pode cair na grande tentação de se preocupar muito conosco. Eu estou longe de tudo, um grande desafio que a missão vai oferecendo aí. E aí perdeu de vista o irmão que também está sofrendo, né? E a gente sabe que o segredo da felicidade é ir ao encontro do outro. Isso é uma verdade. Isso aqui é o segredo da vida, né? Quando a gente sai para ir ao encontro do outro, a gente percebe como a gente é feliz. Porque eu não estou centralizado no meu problema, na minha dificuldade, na minha solidãozinha, né? Mas eu me preocupo com o meu irmão. Eu faço tudo para que o meu irmão seja feliz, né, ele seja preenchido com a alegria, com a paz. Muitas vezes não está, né? Porque a gente sabe disso, né? A questão do amar o irmão não está simplesmente assim no sentido de eu não sinto nada pelo meu irmão, como é que eu vou amar uma pessoa que eu acho chata? Mas ela está na vontade, né? Quando eu quero, eu coloco minha vontade para amar o irmão, aí sim, Deus vem com a sua graça e a obra acontece. Quanto menos espere, seu irmão se torna o seu melhor amigo. E aí um dos pontos que nós somos muito tentados, né, a achar que, e realmente é um dos fatos, né, nós estamos sozinhos, nos isolamos da vida fraterna, não queremos contar com os irmãos, né, e a gente precisa lutar para ter o nosso irmão como sustento. Nosso irmão é o nosso apoio, né? Sobretudo aí em Cruzeiro do Sul, né, o grande apoio aos irmãos. Meu Deus do céu, como os irmãos foram consolo para mim no tempo que eu morei aí. Porque se não fossem os irmãos, né, Deus sabe. E aí, como Deus me deu a graça de logo quando chegar e descobrir isso.
e crescer na acolhida do irmão, no amor ao irmão. Tudo isso foi assim um grande momento para mim de crescimento. E uma vez eu lembrava, quando eu estava rezando, preparando para partilhar com vocês, né, desse caminho que Deus nos dá, eu lembrava de uma palavra do Dom José, que uma vez na missa de renovação aí em Cruzeiro do Sul, ele nos dizia assim, que na vida consagrada não há lugar para fazer carreira. Se eu quero fazer uma carreira, na vida consagrada não tem lugar. E por que Dom José dizia isso, né? Para nos mostrar que a vida consagrada é um constante serviço a Deus e ao próximo, né? E se sobrar, é um serviço a mim. Ou seja, Dom José dizia isso com as suas palavras, mas aquilo que diz nos nossos escritos. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo, e eu sou o feliz terceiro, né? Então, a carreira que a gente faz na vida consagrada é a carreira de fazer outro feliz, não tem outra coisa, né? Não tem como ter na vida consagrada, digamos assim, sair todo mês, né? Acho que era até o Joés que falava isso na pregação, não me recordo aqui. Todo mês sai assim, o missionário que mais amou. Aí tem lá aquele quadrozinho como a gente encontra na McDonald's, no Bob's, né? O funcionário que mais se viu. Né? Na vida consagrada não tem esse tipo de sucesso. Quem vai fazer isso conosco é o próprio Deus. Quando a gente, né, nos encontrarmos com Ele no céu, que formos receber a recompensa. Não tem recompensa aqui. Nossa recompensa é amar e se dar. Isso não nos esvazia, pelo contrário, nos enriquece, né? O problema é que às vezes a gente inverte as coisas. A gente quer ser o primeiro, a gente quer ser o segundo, também a gente quer ser o terceiro. É isso que acontece. E aí quando a gente faz isso, a nossa vida, né, assim, ela murcha, ela cai, né? Porque uma coisa que a gente precisa pedir a Deus, né, todos os dias é a graça da autenticidade, gente. Porque não existe coisa pior na face da terra de que a incoerência de vida. A nossa vida não condizer com o Evangelho, não condizer com aquilo que pede a nossa vocação. Isso é cruel. Deus nos livre da hipocrisia, porque quem faz isso são os fariseus, né? E a gente corre essa grande tentação de na nossa vida consagrada sermos dessa maneira. Não vivermos o amor, não sermos homens de Deus, de oração, e vivermos uma farsa, né? Só que na vida comunitária chega um tempo que isso explode. Se a gente não abraça a vida fraterna, se a gente não abraça a vida de intimidade com Deus como o centro da nossa vida, a gente vai vivendo de fachada, chega um tempo que eu vou embora da comunidade. Porque não dá. E Deus nos livre disso, né? De vivermos essa incoerência. Precisamos ter autenticidade, né? Aquilo que a nossa vocação pede para nós. E outra coisa também que a gente precisa compreender, eu não sei como é que vocês estão assim dentro da missão. Eu não sei assim a realidade que vocês vivem, até porque assim a Heloísa não partilhou nada nesse sentido, apenas me deu tema e pediu que eu rezasse com esse tema. Mas eu creio que Deus está falando ao seu coração, ao coração de cada um de vocês. Porque Deus é sábio, né? Na sua sabedoria Ele sabe do que precisamos, né? Por exemplo, eu lembrando aqui, eu acho que vocês viram no início do ano a pregação do nosso fundador, quando ele partilhava, né, no planejamento estratégico, nos dando a palavra para a comunidade. Todos nós sabemos, né, que esse ano a gente passaria por uma grande batalha espiritual. Foi dito isso no início do ano. Eu creio que vocês também devem ter ouvido e visto o nosso fundador dizer isso. Então, Deus nos falou isso no retiro do Conselho Geral, né? E ele dizia que na batalha espiritual que travamos, ou que iríamos travar, ou que você está travando aí,
né? É preciso olhar, né, na batalha existiria o estandarte, né? Dava aquela visualização. O exército ia com o grande estandarte, e nesse estandarte estava o que? A cruz, e em cima da cruz estava o que? A Eucaristia. Porque isso nos ajudaríamos a andarmos compactos, olhando para a Eucaristia e irmos para a batalha, para a guerra. Por exemplo, na minha missão, a gente viveu isso concretamente. Essas batalhas em todos os sentidos, né? E eu tenho certeza que vocês aí também viveram. Sobretudo os irmãos, não sei se tem alguém na missão de vocês que está trilhando o caminho para as promessas definitivas. A batalha vem, e a batalha a gente sente na nossa carne. Passa dentro de nós, da nossa vida, do nosso, muitas vezes, não ter força para fazer a vontade de Deus, não ter força para abraçar a missão. Você quer sair correndo, fugindo das coisas. Isso é a batalha. Mas o Senhor também disse que a batalha existe uma maneira de vencer. E a maneira de vencer é olharmos para Ele, olharmos para a Eucaristia, né? Mas todos nós sabemos da batalha. E ela está acontecendo, né? Você ainda não viveu, você ainda vai viver essa batalha, porque ela faz parte. Nós somos um corpo. Quando Deus fala, Ele fala para a comunidade como tudo, né? Eu também, assim, eu sei que Deus vai nos dar a graça de sermos fiéis, de amarmos o Senhor. Né? Deus vai dar a graça, gente. Uma das coisas que a gente precisa é deixar Deus vencer em nós. Quando a gente deixar Ele vencer em nós, pronto. É aquela briga de Jacó com o anjo, né? Ele feriu Jacó. Acontece conosco também essa batalha, essa guerra, Deus querendo entrar no nosso coração, nos chamando à santidade, nos chamando à pureza de coração, nos chamando à castidade, à obediência, à pobreza, e aquele negócio nos puxando para que a gente não viva essa dimensão. Isso é a batalha concreta nas nossas vidas, concreta, né? Mas nós só venceremos a batalha se estivermos compactos. E o que é compactos aqui? Vivendo a vida comunitária na unidade, na oração. Né? A unidade é um grande meio de vencermos a batalha. Né? A unidade com o responsável local, a unidade com o formador comunitário, a unidade com o coordenador apostólico. Né? De termos no coração só desejo, fazermos a vontade de Deus. Isso vai nos ajudar a vencer a batalha. E não sei se vocês perceberam, queria voltar aqui aquelas palavras que Deus deu a Heloísa no início, né? De Isaías 58, do 11 ao 12, né? O Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto. Você está passando por algum momento de deserto aí, na sua missão em Cruzeiro do Sul, no seu apostolado, na vida de intimidade com Deus, né? Eu creio que se Deus falou é porque Ele né, está sensível à necessidade de cada um. Sabemos que o deserto é muitas vezes assim, quente, muitas vezes é solitário, muitas vezes não tem água, muitas vezes aparece tempestade de areia, animais de todos os tipos. Esse é o deserto. Trazendo para a nossa realidade, o que é o deserto na nossa vida comunitária? O deserto na nossa vida comunitária é muitas vezes estarmos ali rezando e sem sentir nada, cansados, sem força, parecendo que Deus foi embora e não vai mais voltar. Esse é o nosso deserto, né? O nosso deserto de esperar no Senhor um discernimento que não sai, de esperar no Senhor, né, que eu possa mudar. Enfim, esse é o nosso deserto. A gente não podemos nos desesperar, porque é fiel aquele que nos chamou. E se Deus te colocou aí neste tempo para fazer viver este deserto, é preciso passar pelo deserto. Porque a gente sabe que quando você anda no deserto, se você for prosseguir, vai chegar um momento que o deserto vai passar. Porque você vai chegar em outras terras.
Né? Da mesma forma também na nossa caminhada espiritual. Da mesma forma também dentro da vida comunitária de vocês. Né? Pode ser que alguns estejam vivendo no deserto. Mas é preciso passar o deserto com o Senhor, gente. Porque na história da igreja, na história do povo de Deus, na história das Sagradas Escrituras, todos aqueles filhos de Deus que estiveram no deserto, o próprio Senhor se encarregou de cuidar das necessidades deles. O profeta Elias, Jesus, João Batista, Deus cuida dos seus. E por que Deus não vai cuidar da gente? Vamos ter essa confiança, renovar no Senhor a nossa confiança, renovar no Senhor a nossa esperança. Né? Outro ponto também que a gente precisa ver é: Ele mesmo vai te alimentar e você não morrerá, mas precisará caminhar no deserto até o fim. Às vezes a gente quer fugir quando o negócio aperta, né? O sacrifício aperta, a vida fraterna aperta, certas coisas apertam, a gente quer fugir. Sempre a nossa atitude covarde, né? De Pedro, de tantos outros. Mas é irmos para Deus. É saber que é fiel aquele que nos chamou. Porque se eu me seguro nesta passagem, né? É fiel aquele que me chamou, né? Se Deus não constrói a sua casa, em vão trabalham seus construtores. Né? É inútil trabalhar, né? Porque o Senhor concede o pão aos seus filhos enquanto eles dormem, diz o Salmo. Meu Deus, se a gente entendesse isso e compreendesse que na nossa vida, Deus que cuida da gente, a gente queria estar todos os dias nas mãos de Deus. Porque não tem outro meio de estarmos mais felizes do que na mão de Deus. Porque na mão de Deus, meu irmão, é um abandono completo e total, né? É total. É o próprio Jesus, né? Que se abandonou, que é assim também nossa vida. Não nos iludamos, a vida consagrada é assim, né? É assim que vamos viver a nossa vida para sempre. Para sempre vamos precisar estar nas mãos de Deus. Porque a gente fez uma opção de vivermos, né, o Evangelho. De vivermos Mateus 24, né? Buscar o reino de Deus e as coisas serão dadas em acréscimo. É preciso confiar no Senhor. É preciso saber que o Senhor é fiel. Que Ele nos sustenta até o fim. Até o fim, Deus vai conosco. Então renovemos as nossas forças, busquemos o Senhor, todo o nosso coração, que Ele vai nos ajudar. A palavra de Isaías ela é cheia de promessas para nós. E diz assim: serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de água inesgotável, reerguerás as ruínas antigas. Deus ele ergue as ruínas antigas. Mas também Deus destrói aquilo que não é dele. É verdade. É verdade. Deus destrói aquilo que Ele não construiu. E às vezes destrói planos que fizemos, projetos que fizemos. Né? Talvez você nunca pensou em estar em Cruzeiro do Sul. Nunca passou pela sua cabeça. Mas Deus te colocou aí para amar este povo. Né? Falando para vocês, eu lembro que quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, que olhava para o povo e dizia: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, como eu partilhava no início, descobri na vida comunitária, né? Primeiro, assim que eu cheguei em Cruzeiro do Sul, no aeroporto, a comunidade foi me esperar, né? Tinha uma irmã muito engraçada que ela levou para mim um balde cheio de terra, para que eu pudesse beijar a terra de Cruzeiro do Sul. E eu olhei assim para ela: irmão, parece que me gira bem, né? Eu não sou nem o Papa para estar beijando essa terra. E foi assim, bem constrangedor. Imagina aquele aeroporto ali de Cruzeiro do Sul, né? Você já deve estar no aeroporto reformado, mas o pequenininho era muita gente ali, chegar uma irmã com um balde de terra para você beijar. E eu não entendi isso assim nesse início, mas fiquei constrangido. Mas depois, à medida que eu fui conhecendo o povo do Cruzeiro do Sul, eu fui percebendo que o povo de Cruzeiro do Sul ele tem é um povo bem especial. Especial em que sentido, né? Tem no seu coração, como todos os outros, claro, um grande desejo de Deus.
mas é um povo simples. Um povo simples que a gente não precisa fazer muita coisa, né? O segredo aí é amar, é ser um com o povo, sentar com o povo, conversar, rir, brincar. É assim que a gente evangeliza. Né? Ele foi percebendo essa pedagogia de Deus para nós naquele tempo, né? E os desafios na evangelização, muitas coisas, né? Mas o segredo era esse. Eu não sei quais são os desafios que vocês passam aí no projeto José do Egito, na pastoral do Menor, no próprio centro de evangelização, mas uma coisa eu sei, que Deus chama vocês a amar este povo que Deus concedeu para vocês. E aí, tudo isso vai acontecer quando? A gente já sabe. Quando estivermos olhando para Jesus. Porque eu olho para Jesus, aí o que ele faz? Ele me renova, me fortalece, me enche da sua graça, me enche de esperança, me impulsiona a amar esse povo, me impulsiona a viver bem a minha vida comunitária, porque a santidade passa por aí, pelos meus irmãos, primeiro pelos meus irmãos de casa, e aí transborda para o outro. Aí sim, aí eu vou contemplar a ação de Deus na minha vida. E meu irmão, nós queremos apenas uma coisa. E eu tenho certeza que eu, você, queremos ser santos. Queremos ser santos, mas sabemos de que somos feitos. Né? Cada dia que passa, né, eu compreendo essa dimensão, o vaso de argila que somos. E eu tenho certeza que você também passa por isso, porque a comunidade vai crescendo nesse amadurecimento, da gente se conhecer e saber quem somos. Né? Vaso de argila, miserável, né? Tanta coisa nojenta dentro da gente, assim, do homem velho que se levanta, do homem velho que quer muitas vezes reinar, mas a vitória nós temos, é a graça de Deus. Né? E a nossa vocação é uma vocação da graça, você sabe disso, eu sei disso. Nós vamos clamar todo dia essa graça. E não tem um outro jeito de clamar a não ser estando aos pés do Senhor. Deixando o Senhor nos renovar. Deixando o Senhor fazer com que aquele momento que eu vivo com Ele, que Ele vive comigo ali na minha oração, transborde no amor ao irmão, dentro da minha vida comunitária, para fora. Né? A gente sabe disso. Né? Queremos saber como está a vida comunitária, olhemos o termômetro da vida fraterna. E a vida fraterna vai o quê? Resplandecer aquilo que eu estou vivendo no meu encontro com Deus. E nós não podemos viver uma vida comunitária em competição uns com os outros. Isso não é nosso chamado. Mas nosso chamado é o de Jesus, esvaziar para fazer o outro feliz, para amar o meu irmão como eu. E o Senhor nos enche de esperança, de alegria, de felicidade. Deus nos dá esperança, gente. Deus está aqui na sua palavra, né? Vai nos encher com seu amor, com sua bondade, vai nos erguer, né? Você pode estar aí morto, caído, né? Mas Deus vai nos levantar, como diz o povo daí, viu, nego velho? Deus vai te levantar, Deus vai te dar, vai mesmo, né? É assim que o povo velho fala, né? Vai mesmo, Deus vai te levantar. Então a gente precisa sempre renovar a nossa esperança, né? Porque se a gente não renovar no Senhor a nossa esperança, a gente pode colocar assim, uma expectativa para a nossa vida dentro da própria comunidade em coisas, em missões, em pessoas, em casos, em função disso passa. Pode ser que Deus, aí mesmo, na minha missão, Ele me chame para a vida eterna. Não espero você chegar em outra missão. Então foi essa missão que Deus me deu para viver a santidade. E se eu não viver, perdi a oportunidade. Não vou ter mais outra. Porque Deus me chamou para ir para o céu. E isso pode acontecer. Né? Então, amemos a nossa missão, amemos esse povo, amemos uns aos outros, né? Como diz a palavra de Deus. E a gente vai ver que a nossa vida vai se tornar cada vez mais fácil. Né? Porque a gente é esperto em complicar as coisas, em arranjar problemas, né? Eu gosto muito de dizer isso aqui em casa, né? E, gente, nossa vida já é tão difícil, tão cheia de sacrifício, vamos estar inventando mais, não, vamos descomplicar as coisas. Porque quando se descomplica as coisas, aí pronto, acabou-se, né? E sempre querer o bem do irmão.
e sempre querer o bem do próximo. É isso que o Senhor me chama, né? Eu creio que não tem assim, não tem outra coisa que Deus me chama dentro da vida comunitária a não ser vivermos bem as pequenas coisas, sabe? Como é bom você viver bem as pequenas coisas. Como é bom você aproveitar as coisas que Deus te dá. Tá na equipe da cozinha, né? Faça bem aquele arrozinho, aquele feijãozinho, né? Aí em Cruzeiro do Sul, aquela macaxeirazinha, né? Aquela farinha. Faça bem pro seu irmão, né? Com todo o seu coração. É a oportunidade que Deus está te dando de amar. Simples, pequena, mas que tem um grande significado, né? Às vezes a gente se perde muito nas grandes coisas e esquece que essas aí, um sorriso, uma atenção, um olhar, um preocupar-se com o outro, um rezar pelo outro, isso faz assim uma grande diferença na vida comunitária, né? Não percamos isso, mas vejamos no irmão, como diz os nossos escritos, excelentes oportunidades para amarmos aquele que nos amou primeiro, aquele que nos chamou, aquele que veio em nosso assunto. Por isso eu te peço, Senhor, que neste momento tu possas derramar o seu Espírito na vida de cada um desses irmãos aí de Cruzeiro do Sul. Vem, Senhor, sobretudo na vida comunitária, na vida fraterna de cada um dos irmãos. Vai dando, Senhor, a cada um a graça de perceber a necessidade de crescer no amor uns para com os outros, de crescer no amor a Ti, de ser, Senhor, verdadeiramente Shalom. Concede, Senhor, esta graça. E eu te peço, Nossa Senhora da Glória, padroeira de Cruzeiro do Sul, que a Senhora interceda pela vida de cada um desses irmãos que estão aí, sobretudo daqueles que neste tempo estão fragilizados, necessitados de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Fiquem com Deus.